Então, uma boa noite a todos. Meu nome é Vitor Alves Patriarca, eu sou R4 de pé e tornozelo na Prevent Senior, equipe do Dr. Miguel Viana. O capítulo que ficou para eu comentar hoje é o capítulo 4 do Roger Mann, o tratamento conservador do pé. Então, começar com algumas considerações gerais, né? Lembrar que o tratamento conservador, em geral, vai ser a nossa primeira linha de tratamento. Pensar que isso se deve ao fato de ter um baixo custo, geralmente ser de fácil e de fácil implementação, né. O tratamento conservador vai ter que levar em consideração um tripé, né, a relação entre anatomia, biomecânica e os calçados ou órteses que vão ser os instrumentos que nós vamos usar, né. Além disso, o principal componente do tratamento conservador começa com a educação do paciente sobre os efeitos de sapatos e salto altos mal ajustados. Lembrando que a maior parte das deformidades adquiridas do adulto vão vir com base de um uso de um calçado inadequado durante a vida. Essa mudança de hábito do calçado pode ser o diferencial importante entre a gente fazer a escolha do tratamento cirúrgico e do conservador. Então, exemplos, de deformidades que nós sabemos que acontecem, decorrem do uso inadequado, vamos ter o hallux valgus, deformidades em garra dos dedos menores, calosidades. Sempre importante avaliar a função motora e articular, a integridade da pele, a sensibilidade do paciente e a propriocepção na hora da escolha de um calçado ou de uma órtese para aquele paciente, objetivando sempre restaurar a função normal do membro ou então proteger esse membro afetado de uma avaria adicional, de uma piora do quadro, dor. Quando a gente está falando sobre uso de calçado, né, vale a pena a gente ressaltar o quão diferente da forma anatômica, né, do nosso pé alguns calçados são. E quando estamos pensando na escolha de um calçado adequado, alguns fatores têm que ser levados em consideração, né. Então, medir e demonstrar o tamanho e a forma, a gente tem que pensar sempre no paciente de pé, porque a carga pode ter um aumento aí até de 2 vezes na medição. Ao final do dia, em geral, você vai ter um aumento de volume de até 4%. Na hora de pensar no calçado, a gente tem que considerar as meias, né, o hábito que o paciente tem, as meias normalmente utilizadas por ele. E a largura adequada para ser medida seria da ponta do sapato, né, da ponta até o dedo mais longo totalmente estendido. A Associação Americana de Varejistas, né, varejistas de sapatos, tênis, né, calçados, traz alguns pontos para serem considerados na hora que a gente vai medir, né. Então, o tamanho pode variar entre marcas e estilos, né, não pensar sempre em como ele se adequa ao seu pé. Selecionar um calçado que seja o mais adequado possível para o seu formato. Ter o seu pé medido regularmente, porque a medida dele vai aumentar ou diminuir, né, durante o decorrer da vida do paciente. Medir ambos os pés, porque em geral você vai ter um pé mais largo que o outro, e aí ajustar pelo mais largo, medir ao final do dia, como eu falei, né, em posição ortostática. Não comprar sapatos, orientar o paciente a não adquirir sapatos muito apertados, esperando que eles vão alargar com o tempo. O calcanhar deve estar confortavelmente enquadrado ou encaixado, né, com um mínimo deslizamento. Ah, e ter a certeza que o calçado ele feels right, né, ele parece certo para o paciente na hora do caminhar. Sobre as órteses, né, então são dispositivos que ajudam a acomodar as deformidades, em geral visando diminuir a pressão ou estresse anormal em um local específico do pé ou do tornozelo. Eles aplicam uma força controlada, né, a fim de transferir os pontos de pressão ou mesmo restringir determinado movimento.
Sempre importante a gente ressaltar para o paciente adulto, né, que em geral você não vai ter evidência de correção ou de impedir o desenvolvimento de deformidades estruturais. A questão é o conforto, né, e a queixa da dor do paciente. Então, a gente vai ter a questão de os objetivos de absorção de choque, amortecimento de áreas sensíveis, redistribuir a pressão na superfície plantar. Em caso de fraturas, a gente está falando de apoio e proteção, controle e suporte em deformidades flexíveis, e quando a deformidade é fixa, a gente está pensando na acomodação daquela deformidade. As palmilhas a gente vai pensar primeiro no tipo simples, né, essas que a gente consegue comprar sem medida específica, e aí a gente vai ter o uso mais comum, é pensando em metatarsalgias, atrofia do coxim gorduroso, dores no calcanhar, ou então as palmilhas personalizadas, né. No caso, a gente vai ter 3 tipos mais usados, né, as macias feitas de material como poliuretano, EVA, espuma de látex, que vai ter como objetivo amortecer, absorver impacto e reduzir o atrito. Por serem macias, a gente vai pensar nelas também para pés insensíveis, deformidades fixas e proeminências ósseas. As mais comumente utilizadas costumam ser as semirrígidas, né, que vão ter uma mistura ali, seja couro, polietileno, borracha sintética. Vai permitir absorção de choque e alguma flexibilidade. Tem resistência, maior atração, a maior durabilidade. E vai tender a apoiar a estabilidade de deformidades flexíveis, né, e aliviar a pressão pela transferência da carga. Os modelos rígidos, né, são aqueles feitos em termoplástico ou fibra de carbono. E aí, no caso, vai ser mais para o controle ou a eliminação de algum movimento de alguma articulação específica, né. Então, eu deixei alguns exemplos aí que constam no Roger Mann, né, que vão ter de diversos materiais e feitas de acordo com a queixa ou o ponto que a gente está tentando evitar o contato, né? Por exemplo, como esse modelo B aqui com uma abertura aqui para acomodar melhor os sesamoides. Quando a gente está levando o tornozelo em consideração, a gente passa a falar das AFO, né, ankle foot órteses. Em geral são postes duplos, né, presos ao sapato, ou tem os modelos que são de polipropileno moldado. Os modelos que são moldados para o paciente costumam evoluir com melhores resultados. Na AFO, a articulação a gente pode pensar nela fixa ou articulada, o uso a depender se a gente quer ou não preservar o movimento daquela articulação, e pode ser usada tanto para deformidades rígidas quanto flexíveis. Então eu deixo aqui os modelos, né, a gente tem desde os modelos que conseguem acomodar em calçados com as hastes rígidas, até outros modelos moldados com ou sem articulação, e esse modelo em couro, né, parecendo a bota, que é o modelo Arizona. Pensando em deformidades do antepé e dedos, né, a questão aqui vai ser o alívio da dor, mas sem poder de correção. Lembrando que, em geral, esses espaçadores de silicone ou posicionadores, eles vão aumentar o volume ali o volume na região do antepé, então isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher o calçado, né, pensando em calçados que têm uma câmara anterior maior. Alguns transtornos específicos, né, que mais para frente nas preceptorias a gente vai abordar, mas, já trazendo aqui, né, então, com relação à artrite, por exemplo, o uso, de uma órtese é basicamente sintomática, né. Como a artrite vai levar, né, uma artrite reumatoide vai levar a uma deformidade, em geral deformidades graves, o melhor seriam modelos moldados e acolchoados para principalmente acomodar as proeminências ósseas.
Se a gente pensar nas articulações, né, conforme a articulação que a gente está tendo maior problema, maior desgaste ou deformidade, na questão do tornozelo, a gente teria que bloquear essa articulação, então uma AFO não articulada teria melhores resultados. Se a gente está falando apenas de uma artrose subtalar, a gente pode manter a articulação do tornozelo, né? Então, nesse caso, a AFO articulada. Em questão de médio pé ou caso de deformidade mais graves, geralmente a AFO fica com o apoio do arco longitudinal. Os distúrbios de tendão, a gente vai pensar em casos não cirúrgicos ou às vezes pacientes não cirúrgicos, né? Pacientes de diabetes descompensada ou tabagistas ou com alguma outra coisa que contraindique, se não totalmente, pelo menos relativamente, a abordagem cirúrgica. O tendão calcâneo, os tendões fibulares, o tibial anterior e posterior, né, podem ter bons resultados aí no controle, na melhora da queixa, com uma AFO moldada. Lembrando que a insuficiência do tibial posterior, né, que vai levar ao pé plano flexível, né, uma das causas, a gente pode manter a articulação do tornozelo na AFO. Se a gente está pensando em casos iniciais de uma tendinite ou uma tendinose, sem uma lesão específica, um caso bem inicial, inclusive a órtese pode ser usada para tornar o tratamento mais efetivo, né? O uso prolongado vai permitir uma cicatrização daquele tendão. A gente pode manter o uso no começo, né, ali nas primeiras semanas, talvez primeiros meses, pensando enquanto tem um maior edema e sensibilidade, né? E conforme a gente vai tendo uma melhora progressiva e em conjunto com a fisioterapia, a gente pode ir levando a um desmame para órteses cada vez mais flexíveis, né? O livro comenta o período de 6 meses para ser o breakpoint entre você manter esse tratamento conservador ou, no caso do paciente não estar evoluindo bem, a gente pensar na conduta cirúrgica. Os transtornos dos dedos do pé, como dedos em garra, né? Causas adquiridas, então, do calçado que a gente já tinha falado, mas também causas traumáticas, artríticas ou mesmo causas idiopáticas, né? As calosidades são formadas por causa de uma pressão excessiva sobre a cabeça do metatarso. O manejo disso, né, o tratamento conservador, a gente vai, claro, ter que trabalhar com a educação do paciente e a aceitação de um calçado adequado, que pode oferecer resistência, né? E também sempre importante o papel da ressecção ali do tecido hiperqueratótico na calosidade, né? Para as calosidades plantares e metatarsalgia, a gente pode pensar também numa palmilha ou num calçado que tem um piloto retrocapital, de modo a reduzir essa pressão. Quando a calosidade estiver ali no quinto dedo, pegando a região lateral, né? A gente pode pensar na esparadrapagem do quinto dedo, de modo a trazer ele um pouco mais para o medial, e uma mudança de calçado por uma câmara mais ampla. Dedos em martelo também vão ter uma melhora, claro, com o uso de um piloto retrocapital na órtese de escolha. E também pode ser necessário esse curativo em esparadrapagem, né, envolvendo a base da falange proximal, orientando o paciente a colocar pela manhã e retirar no final da tarde, né, um período onde ele vai ter mais carga, está mais ativo. O objetivo aqui seria imitar a ação de musculatura intrínseca e da placa plantar, que geralmente vai estar lesionada nesse caso. No caso dos neuromas, a gente vai evitar a compressão laterolateral do pé, né? Então, calçados mais largos com piloto retrocapital, tentando com isso evitar a aproximação da cabeça dos metatarsos no momento da carga, né? Se a palmilha for mais rígida, né, pensar às vezes naquelas palmilhas de 3/4 que não pega o pé inteiro, pode ter uma ação melhor ali no pé para esse tipo de queixa. E o Bunionete, como a gente estava falando ali um pouco atrás, né, quando a gente fala um pouco mais do quinto, então os calçados com a câmara anterior mais alargada, né, no caso mais redondos ou quadrados.
A última deformidade propriamente dita que ele traz no livro são os distúrbios da primeira articulação metatarsofalangeana, né? Então, casos que vão aparecer muito no consultório. O hálux valgo, sempre pensar que o uso da órtese vai ter um sucesso limitado, né? Espaçadores de silicone, outras coisas podem auxiliar com casos que vão ter uma pronação excessiva, mas o sucesso aqui no tratamento conservador é um pouco mais limitado. O hálux rígido a gente vai tentar diminuir, né, a mobilidade da articulação, então pensar no solado rígido e como o paciente com hálux rígido, né, vai tender a ter um osteófito dorsal. Esse osteófito muitas vezes vai ser um ponto de queixa importante no atrito dele com a porção superior, né, da câmara anterior do calçado. Então, pensar numa câmara anterior alta para essa acomodação. E por último, a questão dos sesamoides, a sesamoidite, né, ou mesmo uma lesão, fratura de sesamoide. O livro traz essa opção de uma palmilha moldada para o paciente, com um alívio ali da região sesamoide, né? Ou mesmo uma almofada local para reduzir o atrito, né? Para reduzir a carga, né? Na descarga naquela região. E é isso. Muito bom. Terminamos até um pouco antes da hora, né? Alguns aspectos aí, eu acho que seria legal a gente conversar um pouco. Bom, com relação às tendinoses, né, a gente sabe que, por ser progressivo, o efeito vai ser muito limitado, né, como o Vitor falou. Agora, o que eu queria saber, por exemplo, numa essência tibial posterior, né, ele cita de usar uma órtese um pouco mais rígida, um pouco mais que estabilize mais o tornozelo também. Eu queria ver dos colegas a experiência de vocês nesse sentido, ou às vezes talvez nas fases iniciais usar alguma coisa para apoio do arco. Né? O Eduardo já está aqui, que que vai dar sequência na aula. Eu não sei se quiser também comentar alguma coisa, viu, Eduardo? Eu vou até comentar. Boa noite, né, Rodrigo? Boa noite a todos. Eu vou até comentar na aula agora há pouco, para insuficiência tibial posterior, o pessoal recomenda aquela órtese, o CLB, aquela Califórnia, da Universidade da Califórnia, que tem um suporte de arco mais rígido mesmo e uma contenção ali de calcânio. Ele parece que ajuda, tem alguns estudos que falam que ajuda principalmente na fase inicial. A gente até não tem feito tanto lá na unidade, mas é uma coisa que a se pensar, que na literatura o que eles mostram não tem muito trabalho não, mas o que eles mostram é que nas fases iniciais pode ajudar sim. Uma órtese com um suporte subtalar ali mais rígida. Perfeito. Outros aspectos também, essa esparadrapagem, né, que o Vitor citou, parece uma coisa banal, mas assim, às vezes, até para algumas lesões de placa, eu falo porque tratei a minha esposa assim, com uma lesão parcial da placa e ela tinha muita dor. Então foi uma esparadrapagem, ele salvou a pátria aqui em casa. Então a gente às vezes não dá tanto valor, né? Mas pode funcionar mesmo para algumas coisas, né? Essa que ele mostrou aí também. Alô? Opa, quem fala? Sou eu, Vitor. Eu Ô, perdi Vitor, tudo totalmente o bem? som de vocês aqui. Eu acho que fiquei falando e ninguém ouviu. Eu acho que foi mais... realmente eu não ouvi você falar e a Flávia também falou que não estava ouvindo. Eu não sei se aconteceu com todo mundo ou não. Nossa. Aqui tá normal. Normal? Uhum.
Você ia falar alguma coisa, Vitor? Não, era só porque eu terminei a apresentação e ficou um silêncio, e aí quando eu vi eu não estava ouvindo mais um som de ninguém. Aí troquei o sistema de som aqui que eu estou usando. E aí eu pensei que dei a apresentação e estava no mudo, não sei. Deu para ouvir alguma coisa? Eu vi você terminando a aula e depois eu acho que foi isso mesmo. Acho que todo mundo estava ouvindo depois. Ah, então tá bom, muito obrigado. Não sei se tem alguma observação em relação à aula do Vitor. Mais alguém que queira falar? Boa noite a todos. Miguel, Tudo bem, Rodrigo? tudo bom? Tudo jóia. Não, o que eu queria comentar é que essa questão do tratamento conservador ela é muito negligenciada, né? Tanto durante a residência. Acho que aí na Unicamp é até um pouco atípico, porque a parte de órtese de vocês é bem forte. Mas acho que nos outros lugares ela é uma coisa que é muito. Se fala muito pouco, e nos congressos menos ainda, né? Praticamente não se debate tratamento conservador, né? Não sei muito por que acontece isso, mas é uma coisa que não gera muito. Não sei se o pessoal ou não se interessa muito, ou se. Ou, bom, não sei explicar, mas eu acho que é uma coisa que faz falta. Então, acho que pouca gente tem experiência. Primeiro que acho que não tem uma coisa muito padronizada, então cada um faz de um jeito. Então é um negócio difícil da gente dividir experiência, né? Tô até curioso para ver o que o Eduardo vai falar, para ver em relação ao que ele costuma usar, para ver, porque certamente todo mundo vai aprender muito, justamente pelo fato de ser uma coisa que é pouco, se discute pouco, né? Mas em relação, acho que uma dificuldade que eu tenho em relação às órteses e a palmilhas menos, mas também é que como a gente muitas vezes dependendo de onde você for fazer, são caras e o resultado não é tão previsível, às vezes a gente tem um pouco de receio de indicar para o paciente investir muito para uma coisa que não vai dar muito resultado numa parte dele, né? E aí a gente fica meio chateado, né, quando acontece isso. Então essa é uma dificuldade, eu acho que principalmente porque não é muito disponível, então acho que os poucos lugares que fazem, bem, muitas vezes não é barato. Então isso também dificulta um pouco, eu acho, a, a, a oportunidade, diminui as oportunidades para a gente usar e também ganhar experiência para passar para os outros. É um ponto até que o capítulo do livro fala mesmo, né, Miguel? Estados Unidos, que tem aquele negócio de cobertura, de plano, né? E Sim, por eles terem essa dificuldade, você indicar alguma coisa feita sob medida é um custo, às vezes, alto, né? Ele fala para indicar realmente, saber essa indicação acho que é importante, né? isso. É um investimento, né? É, E eu isso acho que que você é. falou, é. Pode falar, Rodrigo. Depois eu Não, complemento no final uma você coisa que eu falou, eu acho lembrei que a gente, agora. uma dificuldade que a gente tem mesmo, assim, no próprio, não só no R4, mas na própria residência R1, R2 e R3, né? De, de fazer essa prescrição, né? A gente não tem muito essa formação mesmo, não. Mas a gente tem que realmente aproveitar, pelo menos na Unicamp que a gente tem, né? O setor de órtese aí, aproveitar o máximo possível mesmo, né? Sim, eu Bom, lembro que eu acho que assim, pode falar, Miguel. não, uma coisa que eu lembrei agora que você estava falando, que quando eu fui visitar o Kelliker, que eu acompanhei lá um mês ele depois, quando terminei o R4, isso foi 2009, eu acho.
2010, 2009, 2010. Eu fiquei um mês acompanhando ele lá no consultório dele, no- tanto lá na universidade como num outro fora que ele tinha nos arredores lá de Chicago. E ele tinha, no da universidade, tinha um volume grande, ele tinha acho que é uma hortetizadora, acho que chama de pedorte, uma, uma profissional que fazia toda a parte de tratamento conservador com órteses e ajuste de calçado e tudo, era ela que fazia. Ele atendia o paciente, e aí quando ele via se o tratamento era conservador ou cirúrgico, se era cirúrgico, ele finalizava a consulta, e se ele percebesse que não era cirúrgico e que o tratamento era conservador, ele chamava acho que era Dawn o nome dela. E ela vinha, e aí ela que fazia com o paciente, ela que conversava com o paciente e definia o que ele ia usar. De órtese, combinava preço, passava para ele, o paciente via se usava, ia querer ou não. Então, eu achei legal porque ele alguém só para fazer isso dava acho que ele tinha isso agregava no tratamento, no que ele conseguia oferecer para o paciente, né? Talvez isso falte para a gente aqui. Eu acho que lá fora eles têm, né, esse técnico de nível superior, né? Eu acredito assim, o Eduardo conheceu o Michael melhor, e se eu não me engano tinha essa formação mesmo, né, Eduardo? É lá o pedortista, né? Não sei se é assim que traduz, mas é uma profissão. Eles têm revista científica, eles têm associação, têm pesquisa, participam de congresso da especialidade mesmo. E eles, por exemplo, no Congresso Americano de Reumatologia, uma parte é destinada aos fisioterapeutas, aos terapeutas ocupacionais, e o pedortista está lá e conversando em nível de igualdade com todo mundo lá, assim, não é só um técnico, não, Não, é uma formação realmente diferenciada mesmo. É que às vezes falta um pouco, e assim, outra coisa, é difícil você conversar com eles. Às vezes você liga para falar de uma órtese que não ficou boa, como fala, o preço é exorbitante, né? E as órteses não são caras em si, né? O caro da órtese é a avaliação e o acompanhamento, né? O material em si, na maioria das vezes, ele é bem aquém do preço que eles cobram. Então, o atendimento, a revisão, né? E às vezes você liga ou você comenta que não está adequado, ele não dá um retorno muito bom se o profissional conversa, não. Aqui para nós é a dificuldade mesmo saber para onde encaminhar e estabelecer uma boa relação com o técnico que atende seus pacientes. por isso que eu achava legal essa parceria que ele tinha com a Pedorst, que aí era ela que resolvia tudo com o paciente. Então, se eu não tivesse, se eu não funcionasse, ou não estava legal, no retorno, o paciente resolvia com ela, né? Ela tinha essa intermediação dele, era só até a indicação do tratamento conservador. É a situação Depois, ideal, essa aí. ideal, porque aí no retorno, se desse, não funcionou, aí ele, a não ser que ela falasse, ó, doutor Kelly, que aqui não tem jeito, a gente tentou a órtese, não funcionou, tá, acho que precisa buscar outra solução. E aí ele entrava só se de fato falhasse o tratamento conservador. Mas esses ajustes, essa negociação aí do custo e tudo, ela fazia direto com o paciente, ele nem interferia nisso, nem passava por ele. Então eu achava legal por isso, né? Porque cada um era responsável por sua parte e também tinha as consequências da coisa não funcionar. E ela que tinha que resolver.
Perfeito. Eu vou, então, agora... Deixa eu abrir a câmera aqui. Meio baleado, mas estamos lá. Eu vou apresentar, então, o Eduardo. O Eduardo, ele é médico, reumatologista, fisiatra, doutor em clínica médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e ele é o responsável, o coordenador da unidade de órteses e próteses do Hospital de Clínicas da Unicamp. Então, eu queria passar a palavra ao Eduardo, agradecer por ele ter aceitado o convite, assim, muito sopetão também, né? Mas felizmente ele aceitou e te agradece bastante, viu, Eduardo? Acho que está sem som. Está mudo, doutor. Só um minutinho, eu vou tentar compartilhar. Obrigado o convite, viu, Rodrigo? A gente já tinha combinado já algumas vezes, né? Bom que deu certo hoje para estar aqui com vocês, né? Eu sou reumatologista de formação e eu fiz reabilitação também. Então, fiz fisiatria e fiquei, não sei se vocês conhecem, o Dr. Donaldo, é um fisiatra que trabalha no INREA, lá na unidade Luci Montoro, ali da Vila Mariana, e tudo que eu aprendi muito com ele, e depois eu ainda aprendi um pouquinho mais com o Maico também, que é esse técnico aí de excelência que nós tivemos o prazer de ter na Unicamp por muitos anos, né? Ele aposentou faz 2 anos agora. E minha tese de doutorado foi sobre palmilha na artrite reumatoide, e eu lembro que o Dr. Samara, que é o nosso chefe na época, ele perguntou o que você está fazendo de tese. Aí eu contei para ele, ele falou assim, eu não quero saber. E eu consegui publicar na Rheumatology, que é a segunda revista de maior impacto em reumatologia, e fiquei muito feliz que ele foi assistir a defesa já com outro pensamento, né? E a gente que vê o benefício, né, da palmilha resolvendo situações do dia a dia, às vezes impedindo uma cirurgia, às vezes até onde a cirurgia não alcançaria, a gente vê que ela nos ajuda, é um instrumento que a gente não pode deixar de usar, né? As palmilhas são órteses, né, interpostas entre os pés e os calçados, né? Foi bem explicado aí, não vou me deter muito nesse slide. E eu gostaria de falar aqui de algumas situações, porque todo mundo usa palmilha. E funciona, não funciona, alguns podem falar que sim, outros podem falar que não. E a gente tem muito pouco estudo com palmilha, pela dificuldade de padronização de material, pela dificuldade de padronizar o paciente estudado. Então, se o meu paciente é semelhante ao seu, se aquele que teve melhora foi o mesmo que não teve no outro estudo. Então, tem alguns percalços e eu acho que também é questão de interesse, né? De alguém interessado em estudar. Eu vou passar algumas patologias aí, só para a gente ver algumas indicações e o que a literatura fala de positivo. Então, a tendinite de Aquiles é a lesão tendínea secundária à sobrecarga do tríceps sural. O tratamento, né, intervir nos fatores predisponentes, exercícios, os calçados e as palmilhas. E no tocante às palmilhas, o que é mais indicado é a elevação aqui do calcânio, como nós vemos aqui à esquerda. O apoio de calcânio tem esse estudo aqui de 2021, relativamente recente, né, com 80 pacientes, foram acompanhados durante 12 semanas, e comparou indivíduos só com apoio de calcânio, mais ou menos 0,5 centímetros, em comparação ao padrão ouro de tratamento, esses exercícios excêntricos, né? E teve uma boa aceitação à palmilha e ela foi superior o benefício em relação aos exercícios de alongamento. Os dois foram benéficos, mas a palmilha, com elevação aqui de calcânio, teve efeito superior. Tem esse outro estudo aqui, de 2019, que utilizou um apoio de arco medial, uma elevação de calcânio e contra a condição sem palmilha. Foram 12 pacientes, eles faziam uma mudança entre esses 3 tipos de palmilha, elevação de calcânio, a calcanheira e o apoio de arco, e o que se observou foi uma melhora biomecânica. Então, hoje, para tendinite de Aquiles, você indicar um apoio de calcânio
a gente pode dizer que existem evidências objetivas, uma coisa simples pode ajudar, com certeza, o paciente, a despeito até de exercício, de fisioterapia ou de medicação. A fasciite plantar é outro avalanche de pacientes na clínica, no consultório de todos nós, né? E o que nós temos mais positivos é a palmilha com apoio de arco medial, né? Para diminuir a tensão dessa face. Ela pode ser tanto pré-fabricada ou customizada, né? Nesse estudo aqui com 35 pacientes, o que eles verificaram? É que a palmilha com apoio de arco, no caso foi essa aqui que foi utilizada, essa vermelha aqui superior, ela evoluiu aí com uma melhora por curto período da dor e também da função dos pés, né? Esse trabalho aqui foi um trabalho da Escola Paulista, que faz muito trabalho também em órtese, ali, o pessoal da Escola Paulista de Medicina, ali lá da Escola São Francisco. Eles avaliaram aqui 74 pacientes por 6 meses, e essa palmilha aqui com apoio de arco, aqui no número, na letra C, em comparação a uma palmilha plana, teve um melhor desempenho na caminhada de 6 minutos e também uma redução da dor ao caminhar, né? Então, uma palmilha com apoio de arco, eu indico para todos os meus pacientes com fasciite, lógico, depois de orientar a calçada e tudo mais. E as calcanheiras, né, também a gente indica bastante, e não tem muito estudo, não. O que eu achei, esse estudo de 1999, com 236 pacientes, por 8 semanas, foi um estudo multicêntrico, e a calcanheira com alongamento foi superior ao uso de alongamento sozinho, em relação à melhora da dor. Então, podemos indicar também a calcanheira, né? Não é tão benéfico assim, acredito que o apoio de arco é superior à calcanheira, mas pode ser utilizado assim. E vou abrir um parêntese aqui em relação a essa órtese, dorsiflexora. Nós temos 2 padrões de artigos, né? Esse aqui, né, de 99, com 116 pacientes por 12 semanas, que falou que elas não têm benefício, foi uma população de fasciite de clínica geral. E esse outro aqui, né, com um N menor, né, são 2 estudos, um com 24 pacientes por 8 semanas e outro com 40 pacientes por 12 semanas, e que teve benefício com melhora da dor e da função, tá? Eu, particularmente, a minha experiência coincide com a desses 2 autores aqui, esses aqui embaixo, que eles falam que ela é benéfica em pacientes resistentes aos tratamentos. Isso aqui são séries de casos, esses 2 autores, de pacientes que não melhoraram com o tratamento habitual e que eles utilizaram. E a melhora com a órtese dorsiflexora foi mais ou menos 80% dos casos que eles apresentaram. É o que eu faço, eu indico o tratamento habitual, com orientação de calçada, a palmilha com apoio de arco, a calcanheira, alongar, e se o paciente, né, fora, por exemplo, infiltração também é uma boa pedida, mas a órtese para os casos de resistência eu indico muito. O que a gente tem mais no mercado é essa aqui, essa órtese dorsiflexora aqui à esquerda, mas a tipo AFO também tem para comprar aí, é fácil de achar no nosso mercado. O pé plano, né, também é uma queixa comum, né, com redução da altura do arco longitudinal do pé, muito associada à disfunção do tibial posterior, vai dar uma sobrecarga na face interna do pé, concorrer com o desvio em válvula do tornozelo, com a abdução do antepé, e para as deformidades flexíveis, né, são indicados aí o apoio de arco medial e a cunha medial, como aqui nessa foto aqui do lado, né? O que a gente tem de positivo são esses 2 autores aqui, recentes, aos 2019 e 2021, que eles avaliaram o benefício do apoio de arco para pacientes com pé plano, e eles viram em estudo de biomecânica existe mesmo uma melhora da marcha dos pacientes, né? E para casos de insuficiência de tibial posterior, o que a gente usa mais é essa, que é aquela palmilha, o CLB, da Universidade da Califórnia. A gente não tem muito hábito de fazer ela aqui, né? Isso aqui é uma coisa que eu quero ver se a gente consegue fazer na Unicamp, mas é uma órtese em termoplástico moldada no arco do paciente. Ela é rígida, né? E ela segura, ela tem um copinho aqui contendo o calcanhar e dando um apoio de arco. E ela tem sido referida para a maioria dos autores com melhora da dor e da qualidade de vida desses pacientes. Em relação à função, é um pouquinho questionado se melhora, tá?
E para pés mais avançados, para pé plano mais fixo, mais difícil de mais avançado, a gente acaba caindo mesmo nos afos, né, uma melhora relatada por alguns autores de 60% a 70% da dor. É uma melhora até significativa para aqueles pacientes que estão em filas de cirurgia, estão aguardando cirurgia, ou aqueles pacientes que não querem operar. A gente também, o que mais fala é esse Arizona Brace, né, que é essa órtese aqui de couro, aqui à esquerda. Também não temos um hábito de confecção dela aqui, talvez na CD, eu não sei se eles têm essa rotina, né? Mas o que a gente faz mais é essa órtese com as abas laterais aqui, de sustentação, e a órtese suropodálica rígida mesmo, segurando o tornozelo, como já foi dito aí na outra aula. O pé cavo, né, mais uma vez, o apoio de arco medial, ele ajuda tanto para o pé plano quanto para o pé cavo, né? E para o desvio em varo, a gente costuma usar também uma cunha lateral, né? A palmilha, além do apoio de arco da cunha lateral, pode precisar de um botão ou abóbora metatarsiana, porque invariavelmente esses pacientes eles cursam com sobrecarga de metatarsofalangianas, principalmente a primeira, né? Não tem muito estudo, né, sobre o uso de órteses em pé cavo. Eu vi esse estudo aqui com 93 pacientes, foi acompanhado por um tempo longo, 1 a 2 anos, até 2 anos de acompanhamento, foi publicado em 2010, e é uma palmilha com apoio de arco, e tem esse recesso aqui para acomodar a primeira metatarsofalangiana. Ele teve melhora da dor em 80% desses pacientes nesse período longo de uso. Tá? Mais uma vez, nos casos avançados, a órtese suropodálica. O hálux valgo, o tratamento é muito sobre adequação de calçado, e existe a dúvida com relação à palmilha, né? Eu indico no dia a dia a palmilha com apoio de arco medial, e a gente pode colocar também uma cunha medial para tirar a sobrecarga do primeiro metatarsofalangiano. Esse autor aqui, né, em 2015, fez um estudo de biomecânica e observou redução de sobrecarga em primeiro metatarsofalangiano de pacientes com apoio de arco medial. Esse aqui avaliou 54 pacientes em 2013 e não teve redução da deformidade, que é uma coisa assim, vai adiantar, vai reduzir a velocidade de deformidade? É muito difícil a gente fazer um estudo desse tipo e acompanhar, principalmente pela falta de um placebo, né? É difícil você manter um paciente acompanhado por muito tempo e comparar, mas eu acredito que sim, com o apoio de arco medial, ele retarde um pouquinho a progressão do hálux valgo, mesmo porque o uso de calçado inadequado provoca o aparecimento do hálux valgo. Então, se você conseguir diminuir a descarga ali na primeira metatarsofalangiana, eu acho que retarda sim, mas não tem nada comprovado. Outra coisa que os pacientes perguntam muito para nós, especialmente esse afastador aqui de silicone, que tem muito no mercado, é se ele tem benefício. Não achei nenhum estudo sobre ele. O que eu achei foi só essa palmilha aqui, o mais parecido, foi uma palmilha que tem esse separador de silicone aqui. Eles avaliaram qual o benefício desse afastador, num afastador de hálux desse tipo aqui, contra esse afastador de hálux de silicone, contra um splint noturno. Os dois, né, cursaram com redução da dor e redução do ângulo de deformidade. Não foi uma alteração significativa, mas ele fala que diminuiu o ângulo da deformidade em 3 meses de acompanhamento. Esse outro estudo aqui, ele avaliou, comparou essa órtese de tração, que é essa órtese aqui da esquerda, que é só uma tração tentando conter o desvio em valgo do primeiro metatarso, e essa órtese aqui, que é a órtese articulada, essa também tem no mercado aqui no Brasil. As duas órteses cursaram com melhora da dor e redução do ângulo de desvio em 2 a 3 graus em 24 semanas. Esse outro autor, com N maior, né, ele teve melhora da dor também, mas sem impacto na deformidade. Esses artigos aqui, eles me confortaram um pouco, porque eu era meio reticente em indicar esses afastadores de hálux. Hoje eu indico, tá,
com a ressalva do paciente, que é uma tentativa, em especial essa de tração, o custo é baixo, essa de silicone também, o custo é bem baixo. Eu não indico para o paciente usar de dia no calçado, essa de silicone, que às vezes a gente vê que tem uma indicação para usar dentro do calçado. Eu acho perigoso, pode ser desconfortável, até machucar, mas o uso noturno, eu acho que pode ajudar sim, eu costumo indicar. O hálux rígido é menos comum do que o hálux valgo, mas às vezes é mais incapacitante, né? Você tem uma redução da mobilidade, uma rigidez do primeiro metatarso falangiano, e o que nós indicamos é essa palmilha aqui, ó, um recesso na primeira metatarso falangiana. A gente vem aqui, marca onde está o metatarso falangiano dele, corta a palmilha, né, na altura. E o que você faz é um degrauzinho aí para acomodar essa primeira metatarso falangiana, visando reduzir a dorsiflexão. Esse estudo aqui de 2019, ele viu que tem mesmo uma redução da força de dorsiflexão. Foi um estudo de biomecânica, né? Aqui, também comprovado aqui em 2016, esse estudo com 46 pacientes. Eu tenho alguns pacientes já acompanhando por 3 a 4 anos com hálux rígido, que a gente faz esse tipo de palmilha aqui lá na unidade, e eles vão retornando só para manter, para trocar, porque a palmilha já está velha, mas um resultado muito bom. E mais importante ainda é o rocker anterior, né? Então, essa inclinação anterior aqui do calçado, para evitar justamente a dorsiflexão. Eu acho que é até mais importante do que a própria palmilha. Se você associar os dois, então, melhor ainda. Para metatarsalgia, também frequente no nosso consultório, principalmente de segunda a quarta metatarso falangiana. Aproveito para colocar aqui o próprio neuroma de Morton também. O que nós usamos são os botões ou as almofadas em forma de gota ou de abóbora atrás das metatarsos falangianas, apoiando as diáfises. E o que nós temos de objetivo é que realmente diminui a pressão em antepé. Isso, vários estudos, tanto em artrite reumatoide, quanto em pacientes com metatarsalgia, referem à redução da pressão do pé. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que uma coisa que a gente tem que avaliar é onde está esse botão. Esse aqui é um estudo que ele colocou o botão em 3 locais, né, localizações. Aqui, esse P1 é em cima do metatarso falangiano. Então, muitas vezes o paciente chega com o botão aqui, ó, onde você quer diminuir a carga. Olha o que aconteceu. Além de não diminuir, você aumenta a carga, a palmilha vai ser desconfortável. E, por outra maneira, se você colocar aqui nesse P3, muito posterior, né, a metatarso falangiano, você não vai ter esse efeito de elevação do arco transverso, né? Então, o ideal é você colocar mais ou menos meio centímetro aqui da articulação metatarso falangiana, onde você vai ter um maior ganho. Então, todo paciente com botão metatarsiano que chegar no consultório, vale a pena conferir, pedir para ver a palmilha, posicionar a palmilha no pé e ver se está no local adequado para redução de carga. E aí a gente pode ter, sim, uma redução de dor e uma melhora da função. Aqui um artigo, ó, por 1 ano, né, acompanhou 45 pacientes por 1 ano. Mais uma vez, o rocker anterior, né? Nesse estudo aqui, ele diminuiu 55% da sobrecarga em segundo metatarso falangiano e 25% da sobrecarga no segundo e no quarto. Então, muito importante orientar calçado também. Reumatoide, né, que foi a minha tese, é justamente isso aqui, o que a gente viu. A indicação da palmilha, conforme a indicação do paciente, né, o pé reumatoide não tem uma característica única, mas tem uma tendência maior para ter o hálux valgo, a metatarsalgia, o pé plano e o tornozelo valgo. Que a gente costuma fazer mais é o botão ou abóbora metatarsiano, com apoio de arco medial e a cunha antivalgo. E para pé muito deformado, a gente acaba colocando um alívio para acomodar uma proeminência óssea. E o que nós temos em revisões sistemáticas da literatura com paciente reumatoide é que tem redução da pressão, redução da dor e melhora da função. Essa melhora da função, ela às vezes é mais subjetiva, tá? Então, o paciente fala que ele está se sentindo melhor, mas muitas vezes, na prática, se você vai ver melhora da velocidade de marcha, você não tem. Mas o fato dele sentir-se caminhar melhor, dele ficar mais confortável de pé, isso não é, às vezes,
aferível, assim, né, verificável, mensurável, né? Não é mensurável, mas eles desempenham as funções do pé de maneira melhor, né? Então, vale a pena você investir em palmilha para paciente com pé reumatoide. Esse foi minha tese, foi em 2006, né? Nós avaliamos pacientes com dor, com deformidade tanto de antepé, predominante em antepé, como predominante em retropé, como pés cirúrgicos também, né? Essa linha aqui superior era de pacientes com pés cirúrgicos, pés muito deformados, tanto paciente com metatarsalgia quanto problema em retropé, e todos beneficiam do uso de palmilha. Os pés cirúrgicos beneficiam um pouco, mas eles usam, durante os 6 meses, eles continuaram usando a palmilha, e por mais de 7 horas por dia. Então, foi uma melhora da dor e da função referida pelos pacientes. Agora, ultimamente, nós fizemos um outro artigo do trabalho, dessa vez randomizado, com placebo sem palmilha, durante 4 semanas, e vimos que os pacientes que usaram palmilha, em relação aos que não usaram, tiveram melhora da dor e da função, principalmente aqueles que estavam com maior atividade de doença, com maior número de articulações dolorosas e edemaciadas. Tem outras indicações para palmilhas também, fora do pé, né? Então, o osteoartrite de joelho, né, teve uma avalanche de artigo aí, entre 1990 e o ano 2000, falando da cunha lateral, para ajudar a osteoartrite de compartimento medial de joelho. Chegou a estar como indicação do ARCE, de provável benefício, né, para pacientes com osteoartrite. Só que vieram umas revisões sistemáticas de literatura, umas meta-análises, principalmente aqui 2009, 2011, que jogaram um balde de água fria e falaram que, na verdade, quando você avaliava um número muito grande de pacientes, esse efeito se diluía e não havia benefício objetivo, né? Então, eles falavam que diminuía o momento adutor aqui do joelho na marcha e você diminuía a sobrecarga com essa cunha lateral. Hoje, alguns autores aqui recentes, 2020 e 2019, continuam nessa investigação. Na verdade, eles falam que a cunha pode ser útil para pacientes com osteoartrite de joelho inicial e indivíduos sem síndrome patelofemoral. Então, pacientes com osteoartrite inicial e com síndrome sem síndrome patelofemoral, ou seja, sem dor ali na rótula, você pode indicar essa cunha lateral mais ou menos com 0,5 centímetro. Minha experiência pessoal, eu indico, o paciente chega lá com osteoartrite, eu indico, não vai fazer mal, baixo custo, e alguns se beneficiam sim. Eu vejo que alguns pacientes se beneficiam, até alguns com doença avançada. Se é um placebo, se não é, não sei, mas eu ainda indico, tá? Com a ressalva de que pode ajudar, que não é o salvador da pátria, é uma medida adjuvante. E para a síndrome patelofemoral, tem aí alguns artigos, esse aqui é até recente, 2019, outros um pouquinho mais antigos, 2011, referindo o apoio de arco medial com melhora da dor e da função para a dor, né, do joelho por conta de síndrome patelofemoral. Por isso mesmo que a gente não indica aqui a cunha lateral, porque vai fazer o efeito contrário. O efeito principal é você fazer o apoio de arco e dar um suporte medial para esse pé. Outra coisa que a gente ouve muito, às vezes mais os fisioterapeutas, que ficam colocando palmilha ali, tentando equilibrar a bacia, e vocês vão ver muito isso. Eu, particularmente, eu acho que isso é marketing, mas é um marketing, o pessoal fazendo posturologia, já vi vários artigos falando que não tem benefício essa questão de usar essas correções de postura com a palmilha, no fim, enche a palmilha de acessórios por todo o pé, tentando melhorar a postura do indivíduo. Já vi alguns artigos falando que não, mas eu trouxe esses artigos aqui, que é importante para a dor lombar. Indivíduo com dor lombar, a gente tem que olhar com mais carinho para a discrepância de membro. Esse estudo aqui é um estudo muito bom, esse estudo de 2019, ele pegou 42 pacientes, ele saiu de um coorte de 300 empregados da indústria de carne da Noruega, se não me engano. E desses 300, 42 pacientes tinham discrepância de membro. E eles compensaram 70% da discrepância de membro.
e acompanhar os pacientes por 12 meses. Olha aqui a diferença, eles diminuíram a dor em relação ao grupo que não teve a compensação, né? Foi um estudo randomizado, né, com a compensação e sem a compensação, e teve diminuição de número de faltas. Os pacientes que usavam a palmilha faltaram menos e tiveram menos dor, né? Então, acho que a gente tinha que olhar bastante carinho por conta do desnível aí da bacia provocando a lombalgia. E esses estudos também, paciente com pré-pronado, uma coisa que a gente pode observar também quando avaliar o paciente com lombalgia, se ele tiver pré-pronado, nós temos esses 2 estudos aqui, com um N relativamente grande, né, 101, 225 pacientes, acompanhados por 6 meses, que a palmilha com estabilização em neutro melhorou a dor e melhorou a incapacidade relacionadas à dor lombar. A palmilha pode ir um pouco mais além do que o pé. Nós temos uma experiência boa também de palmilha com equilíbrio, né? Esse foi um estudo de 2013, de uma enfermeira lá no nosso serviço, e ela palmilhava os pacientes com osteoporose sem queixa de dor no pé, né, mas com maior risco de quedas, e colocava botão metatarsiano e apoio de arco para todo mundo, né? E nós tivemos melhora do equilíbrio em 94 pacientes aí, comparando as que usavam e as que não usavam. Foi um estudo randomizado, bem desenhadinho, com melhora do Berg, escala de equilíbrio de Berg e de mobilidade pelo TUC. Fizemos, essa foi a tese de mestrado dela, essa aqui é a tese de doutorado de 2018, ela já pegou idosos da comunidade e ela usou uma palmilha só com textura. Sabe essa sola de sapatinho de quarto, essa sola branquinha? Nós viramos ela do avesso, fizemos o número da paciente e só colocava no pé, só para provocar um atrito, uma sensibilidade maior. E nós tivemos também melhora do equilíbrio em idosos sadios da comunidade. Isso pode refletir, resultar, não foi um endpoint nosso, mas pode resultar em redução de número de quedas. Agora, em 2021, ano passado, nós publicamos esse artigo, e também na artrite reumatoide. Nós tivemos melhora do equilíbrio na artrite reumatoide nos indivíduos usando a palmilha em relação àqueles sem palmilha. E principalmente naqueles que tinham doença mais grave e que referiam medo de cair. Outra dúvida que a gente tem, palmilha previne lesão, né? Às vezes a gente até tem medo de indicar uma palmilha para um corredor, para um atleta, às vezes dessa palmilha piorar, né? Porque ali correndo, né, vários quilômetros aí, 1 ou 2 horas corridas, se funciona ou não. E tem estudos a respeito. Então, aqui é um estudo que usou esse coxim, isso aqui a gente vê em calçada, né, um coxim em antepé, né, para aliviar a carga, e houve aqui 23 corredores, eles observaram a redução da pressão plantar em corredores amadores. Então, isso aqui pode ser até uma dica para empresas de esporte, para já fazer um calçado de corredor com esse coxim em antepé, para diminuir a lesão. Aqui o apoio de arco medial o apoio de arco medial, ele teve uma redução de carga no tendão de Aquiles. Esse aqui é um estudo de biomecânica com 12 corredores em laboratório. E esse estudo aqui, desse Bonanno, foram 306 soldados, um estudo italiano, do exército italiano, que estavam em treinamento. Ele colocou essa palmilha azul claro aqui, palmilha fininha com apoio de arco medial, e os soldados que usaram tiveram 34% menos eventos de lesão de pé, de tendinite e de fasciite plantar. Então, na conclusão dele, pode ser útil na prevenção de lesão. E aqui, a cunha medial, para esse autor aqui, foi em 2011, ele fez em corredores que tinham pré-pronado, ele fez só uma cunha medial, e a cunha medial resultou em redução de dor em indivíduos com pé pronado, 24 corredores sadios, assim, para prevenção. Terminando já, as palmilhas são bem aceitas pelos pacientes, o custo é baixo, tem benefício na redução de dor e na melhora da função, podem reduzir a velocidade de progressão de deformidade, mas não é um dado que a gente tem ainda já objetivo, podem auxiliar na prevenção de lesão, como esses artigos que eu falei, e a gente tem que considerar como tratamento adjuvante, né,
sempre dando o tamanho certo, eu acho que quando você eu falo assim, você deve esperar da palmilha aquilo que ela pode te oferecer, aí você vai ser muito feliz, né? Então, se você falar para o paciente que é um tratamento adjuvante, ele vai ficar feliz com o resultado que ele vai ter. E é essencial saber prescrever, né? E o que vai ajudar, e ter o técnico adequado para fazer uma confecção experiente e atento para qualquer revisão. Se o paciente reclama, isso foi uma lição que eu já aprendi. O paciente reclama, antes de chamar ele de chato, de difícil, que não tem jeito, olha o pé, olha a palmilha, vê se tem alguma coisa para você melhorar. Eu já tive muita surpresa de pequenas mudanças de posicionamento, de altura de arco, de tamanho de botão, de trocar material, de tentar outra estratégia, e o paciente sai feliz. E é isso que, às vezes, o técnico não tem também. Então, e como é uma indicação, em geral, do médico, né, como já foi dito aí, não é barato, né, como é uma indicação do médico, vale muito a pena a gente se corresponsabilizar, pedir para o paciente trazer de volta a palmilha no dia da consulta e ser corresponsável para ver se ficou boa ou não. Tá? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Eduardo. Muito bom, né? Muito bom a gente ver falando em palmilha de uma forma tão embasada assim, né? Respaldado pela literatura e pela experiência sua. Eu queria abrir, então, para dúvidas, né? Que possam surgir aí. Mas eu agradeço bastante a sua participação. Foi muito, muito, muito bom. Dúvida que eu tenho, assim, em termos de... a Flávia, pode falar, Flávia. Posso falar rapidinho? Por favor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer aí pela aula do Dr. Eduardo. Eu gostei muito das coisas que eu ouvi. Eu sou fisioterapeuta, doutor, e eu corroboro muito aí com as informações, não só você, mas o Vitor também, que apresentou mais cedo, sobre o que vocês colocaram. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência como físio, dos meus colegas de trabalho, quando a gente fala de palmilha. A nossa experiência que a gente vem da graduação com a prescrição, a função da palmilha, ela é muito pobre, né? Então, quando a gente vai atendendo e a gente vai vendo, né, que os nossos pacientes, eles vêm com palmilha, se a gente não faz ali um curso de palmilha, nem tanto só para poder trabalhar com isso, mas para a gente ter um conhecimento um pouquinho mais embasado, a gente fica meio que numa área cinza em relação à prescrição de palmilhas. E aí a gente acaba tendo duas vertentes, né? Ou a gente acaba prescrevendo por excesso, então tudo é palmilha, ou a gente não sabe identificar aquele paciente, aquele perfil que de fato precisa utilizar a palmilha. Durante muito tempo, por parte da físio, a gente era meio reticente quanto à utilização de palmilha, porque tinha uma ideia de que a gente vai deixar aquela musculatura preguiçosa e o paciente tem que aprender a fortalecer, porque era a nossa ferramenta-chave. E hoje, quando a gente lê bastante e a gente conversa com pessoas que trabalham com palmilha, eles falam que a palmilha, ela vai ajudar aquele segmento a ficar em uma posição mais fisiológica, anatômica, e aí, junto com o trabalho da fisioterapia, a gente vai conseguir ter uma posição melhor para fazer com que esses músculos trabalhem de maneira mais efetiva. Então, eu acho que o trabalho em conjunto da físio, junto com a palmilha, ele tem bons resultados. A gente está vendo aí os trabalhos mostrando isso, na nossa clínica a gente também vê. A fisioterapia, em relação à reabilitação de pé e tornozelo, ela também vem evoluindo muito, porque antigamente a gente pensava numa coisa só. Então, a gente fortalecia muito musculatura extrínseca para qualquer patologia, para uma fasciite, para uma disfunção de tibial, para um hallux valgo, e hoje a gente tem aí, né, o foot core, o fortalecimento da musculatura intrínseca, mostrando que, peraí, não é só musculatura extrínseca, a gente tem um monte de músculo que atua em conjunto. E quando a gente pega pacientes, né, nesses dois perfis, se é uma paciente mais senhorinha, menos ativa, talvez ela vai ter aí esses benefícios da palmilha e ela consiga ficar bem.
Só que quando a gente pega um perfil de paciente jovem, atleta ou atleta amador, que tem uma demanda alta para esse pé, às vezes eu me pergunto, será que só a palmilha, se ele não fizer um bom trabalho de fortalecimento, vai conseguir superar essas atividades de alta demanda? Então, eu acho que a gente da fisioterapia tem que ter um conhecimento um pouco mais embasado sobre a palmilha, como eu disse, para a gente poder saber prescrever, saber identificar. A fisioterapia, ela precisa estar junto, né, dessa parte de ativação muscular, nessa fase inicial, para a gente tentar aí devolver aí a função. Então, era só um adendo aí que eu queria fazer da evolução da físio, junto aí com a parte da palmilha, e parabéns de novo aí pela apresentação. Eu vou aproveitar a sua fala, Natália. É uma coisa que a gente vê, eu recebo lá na unidade de ortoprótese muito paciente com indicação de palmilha, e às vezes que tem restrição de pé, restrição de amplitude de movimento de pé, por imobilismo prolongado, por dor, e não movimenta o pé. Então, assim, você vai palmilhar esperando o quê, né, desse paciente? Às vezes nem usar calçado ele tá usando só um chinelo, nem andar, nem caminhar. Então, outra coisa assim, eu vou indicar essa palmilha para quem e com que objetivo. Nós vemos muito pé neuropático que chega lá com queimação, a dor é queimação, é uma dor de padrão neuropático, agulhada, apontada, e tudo bem, podemos fazer a palmilha, mas assim, não vai mudar esse padrão de dor. O padrão de dor que a palmilha vai ajudar é muito padrão mecânico mesmo, não é um padrão neuropático em si. E ela vai ajudar por exemplo, desses estudos que eu te falei de osteoporose, e nos idosos da comunidade, melhorou a velocidade de marcha dos pacientes. Só a palmilha, não fizemos... A única intervenção nossa foi a palmilha. E os pacientes melhoraram a velocidade de marcha. Muito por melhorar a propriocepção, a gente acredita, né? Por melhorar a aferência sensitiva, né? Melhorou o estímulo, ele está movimentando melhor. Mas a fisioterapia e às vezes orientar um exercício básico de flexo-extensão, inversão-eversão, para o paciente, para já começar a movimentar alguma coisa, faz a diferença. E um problema que eu acho da palmilha em si tá bem indicada. Esperar o que ela pode te ajudar. Também não espera milagre dela, não. Faz a parte de cada um, né? A fisioterapia, inclusive, né? Principalmente. Exatamente, a avaliação ela é fundamental, né? Porque senão a gente fica perdido só tratando os sintomas sem descobrir a causa. Isso. A pergunta que eu ia fazer, Eduardo, de certa forma você tem uma outra visão, que às vezes a gente pensa, vamos passar a calcanheira para fascite plantar, né? Que como você falou, chove no consultório, né? Uhum. A calcanheira, a primeira coisa, alguns pacientes não se adaptam, né? Ela escorrega e fica, às vezes a pessoa usa por baixo, não sei qual que é a sua ideia sobre isso, mas você trouxe essa ideia do apoio de arco também, né? Eu, particularmente, Eduardo, como paciente, eu não gosto da calcanheira. Eu já tive oportunidade, já tive calcanidine, já usei a calcanheira, eu não gostei, achei muito mole a calcanheira de silicone, é uma coisa que você não achei confortável, e eu gostei muito do apoio de arco medial. E é o que a literatura fala, apoio de arco medial. É o único estudo que tem de calcanheira aquela, e os autores, em geral, eles falam de um alívio imediato com a calcanheira, mas não sustentado. Eu até indico a calcanheira, eu costumo até colocar o apoio de arco medial e um alívio macio em calcâneo. Então, peço para eles fazerem apoio de arco, e no calcanhar, principalmente se tem aquele pontinho ali, né, que ele fala, é aqui que dói ali no calcanhar, às vezes eu ponho um apoio, eles fazem às vezes um furo, né? Eles até perguntam, não sei se você já viu, você quer que fura? Né? Então, às vezes eu ponho só o apoio macio, às vezes eles fazem um furo na base da palmilha e cobre com plastazote macio. É confortável para o paciente, mas eu acho que o principal, primeiro, calçado. Primeiro, né? Então, especialmente mulher, chinelo, rasteirinha, sapatilha, né? Evitar sapato baixo e alongamento. Alongar, né? E a palmilha é adjuvante, a palmilha vai junto. Se você colocar só a palmilha esperando que só ela resolva, sei se 10 a 20% vão melhorar, né? Acho que seriam aqueles que iam melhorar até com
como é que eles falam lá, com a simpatia, né? Porque aí aqueles que eu melhorar com a simpatia, acho que melhora só com a palmilha também, mas, no grosso modo, tem que dar a receita completa. E a outra coisa, em relação à compensação, né? Assim, quando a gente aprende lá, às vezes a gente fala, não, até 1 centímetro você não, nem precisa compensar, né? Assim, mas parece que a minha dúvida que eu tenho, assim, tem um valor que você compensa, nunca compensar tudo, né? Que a gente aprende também, né? Até 1 centímetro, o que a gente aprende na escola é que deixa quieto, né? Mas nesse estudo aí, desse né, norueguês aí, especialmente se a pessoa tem queixa, eu tenho olhado com outros olhos, viu? Quando eu vejo... e tem uma base, né? A gente viu, quando eu falei da questão é uma avalanche de custo de fim de semana de fisioterapeuta, que o pessoal fica, porque é tudo a postura, né? Que você resolve tudo na postura e fica nessa questão da postura. Eu acho que tem fundamento quando você pensa na discrepância do membro. Acho que toda essa ideia veio da discrepância do membro. Eu acho que talvez uma discrepância de 1 centímetro você já deva compensar. Eu compensaria com meio centímetro. Você vê aquele da tendinite do tibial posterior, 0,6, a diferença que faz, né? Um pouquinho que você eleva, faz uma diferença. Eu falo uma pedrinha no sapato, incômodo que dá, né? Então, um pouquinho que você eleva ali, eu tenho sido cada vez mais comedido no tamanho do arco, no tamanho da abóbora. Eu não acho que você precisa colocar aquela montanha debaixo do pé, aquele ovo no metatarso ali, não. Você pode ser mais discreto, né? Eu tenho pedido até, às vezes a gente compra os botões, eles vêm prontos, eu peço para lixar, para diminuir a altura um pouquinho, ou se eu vejo que eles fizeram, aí vai muito do médico, sabe? Às vezes os nossos técnicos exageram um pouquinho, aí eu ponho, aí ele, tá bom, tá confortável, né? Tá bom, você vê que não tá, né? Aí você fala, não tá parecendo que você tá com um ovo no pé, não? Não é normal assim? Não é normal não, volta para lá, lixa de novo, vem. Então, essa que é a questão que eu acho, que a dificuldade da palmilha esse, que é o caro da palmilha. O caro da palmilha é isso, é a avaliação dela. Mas eu ando compensando mais discrepâncias menores por conta de dor lombar. Professor Carazato, que sempre foi no tratamento conservador, ele sempre foi um cara sempre fez muito, e sempre teve muito bom resultado. Ele dizia a mesma coisa que o Eduardo fala. Até 1 centímetro ele compensava se o paciente tinha sintoma. Então, talvez a gente tenha olhando, não valorize muito isso, e talvez valha a pena valorizar um pouco mais. Uhum. Se tem sintoma. Se não tem sintoma, até pé plano, pé cavo, sabe? Se tá quieto, eu falo, mexe em quem tá quieto, eu faço mais orientação de calçado, não palmilha muito não. Vem pessoas, está sentindo alguma coisa, oriento um calçado contraforte firme e tudo mais para ajudar, mas eu a não ser que ele fala, sinto desconforto, mas se não tem, mas se tem sintomas, acho que vale a pena toda a situação. E para discrepância, especificamente, para dor lombar, eu tenho olhado com mais carinho. Posso fazer uma pergunta? Opa, Mauro, fala aí. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Mauro. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta, pode ser um pouco polêmica, mas como é que você vê hoje em dia o nosso meio de atuação, o nosso mercado essas empresas que fabricam palmilha, né? Que você é um cara que estuda, levanta os artigos, vai lá, a gente tinha o Michael, como você falou, que a gente tinha proximidade, discutia, ele mesmo sugeria, faz isso, não faz. Hoje em dia, como é que funciona? Muitas vezes você manda para uma loja, fazem uma avaliação ali, X, né? Que a gente não sabe a acuidade, e aí ela muitas vezes muda o seu raciocínio, e eles fazem uma palmilha diferente da que você mandou, né?
pela avaliação, ou às vezes eles fazem uma avaliação, eles veem outras coisas diferentes e fazem a mesma coisa que você pediu, né? Eu não sei quando que bate, né? É difícil a gente saber quando que bate a avaliação deles com a nossa. O que você acha disso hoje em dia? Eu tenho muita dificuldade de indicar, assim. Primeiro, às vezes você pode, em geral, eu tenho quem eu indique, tá? Eu peço, olha, eu tenho uma pessoa que faz muito bem, que é aquele, em geral, que compartilha do meu pensamento, né? Mas que também eu tenho uma formação nisso, né? Assim, eu aprendi e gosto, né? Não é todo mundo que tem, a maioria das pessoas vai confiar muito no técnico. Eu acho, particularmente, que o ideal é que cada um de nós procure, na sua área de atuação, um técnico responsável. Eu não acredito nessas empresas que propagam nesses cursos de fim de semana, nas máquinas de podbarometria. Minha tese tinha podbarometria também, eu tenho experiência com podbarometria. E, assim, a podbarometria não te dá, ela te dá dados. Agora, o que você vai fazer com eles, precisa da pessoa saber. Você precisa fazer uma avaliação clínica, ela ajuda muito para acompanhamento, mas precisa de quem sabe fazer. Uma vez eu fui no hospitalar, tinha acho que o Ortopower tinha um mecanismo lá de avaliação, venha cá, fui lá experimentar, fiquei lá em cima, né? Ele me deu a planta do pé impressa, eu falei, deixa eu ver que palmilha que ele vai pedir para mim, né? E ele pegou e falou, e aí, qual? Eu perguntei, e aí ele falou, já foram com, eu vi que não usaram a máquina para nada e queriam me passar uma palmilha. Então, eu não acredito nessa questão de produção em massa e para todo mundo, né? Eu acho que depende de quem estuda mesmo, quem estuda, e é uma dificuldade que a gente tem, que não tem muito esses práticos. Aqui nós não temos curso superior, né? Não temos curso superior de ortesista, nem de pedortista, nós não temos essa formação no nosso país, e são poucos lugares sérios. E aí tem dois tipos de lugares sérios, um que permite conversa e outro que não permite conversa. Então, já tive contato, por exemplo, com um colega aqui de Campinas, uma empresa grande, até peguei um paciente com pé diabético, eu achei que o alívio não estava adequado, muito educadamente eu escrevi meu parecer para ele, não falei o que ele devia fazer, mas eu pedi que aumentasse o alívio, sugeri, e a resposta que eu tive, ele sabe da parte dele, deixa que eu cuido da minha. E mexeu mais ou menos, mas não deu muito ouvidos para mim mesmo. E tem aquele que é o contrário, que ele não só gosta, mas ele mesmo te procura, pergunta se ficou bom, e se você acha, você tem que casar com ele profissionalmente para fazer uma parceria boa, e aí eu acho que tem que direcionar os pacientes para ele, mas é muito oba-oba no mercado de palmilha, e é caro, né? Um par de palmilha hoje pode ir de 300 a 600 reais, a média, a faixa, né? Não é barato, assim, para você ir, dispensa tempo da pessoa ir, se deslocar, pegar, e para, às vezes, não ter conforto, mas eu, em geral, tenho as pessoas que eu encaminho. Como você falou, né, para eles, palmilha é para todo mundo, né? 100% dos seres humanos precisam de palmilha, né? Eles vendem muito o exame, tá? Então, eles vendem, você faz o exame, né? Então faz a podbarometria, eles ganham no exame, ganham na palmilha depois. Tudo bem, nada contra fazer a podbarometria, mas, assim, primeiro, eu não acho que ela é essencial, ela é boa para acompanhamento, mas para prescrição eu não acho que ela é essencial. E ele não faz o retorno com a palmilha na podbarometria, geralmente não faz, porque muitas vezes o achado não é positivo, e ele não sabe o que fazer. Exatamente. Agora, pode fazer a propaganda, onde que é bom e sério, para a gente saber? Não, na verdade, nós temos um técnico aqui na Unicamp, que ele faz, geralmente eu mando para ele. Tem alguns mais antigos, né, daí de Campinas, realmente os mais antigos, são
pessoal da Andibem costuma ser bom, mas ele é mais teimoso, de falar a verdade. Ele é o teimoso que a gente vê, mas a gente vê agora cobra muito caro, né? Cobra muito caro também. Né? Mas eu tenho encaminhado mais para o Edivandro, que é o nosso técnico lá e trabalha fora. Mas a gente pode passar o contato também, manda por correio, se precisar. Legal, obrigado. Mais alguma dúvida? Algum comentário? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, doutor Eduardo. Só André, queria parabenizar pela excelente aula. Eu que aprendi muito com o professor Eduardo lá na Hortes e Prótese, lá no passado, e reencontrá-lo aí aqui, e enfim, foi muito bacana. Parabéns pela aula aí, viu? Obrigado, estou te esperando lá com o Charcot. Tamo O junto. trabalho está no mesmo pé. Desculpa, enfim. Eu tô terminando meu mestrado agora, vou qualificar em junho. Então, o Enfim. doutorado já está lá esperando, se quiser. Obrigado, viu, professor? Gratidão. O André, a gente tem um trabalho, né, que, na verdade, ele desenhou, está prontinho lá, só esperando o retorno dele, ninguém pegou, viu, André? O trabalho é seu. E com um paciente Charcot, né, que tem a deformidade do pé, tem o Val, a gente tem famílias lá que acompanham com a gente, com palmilha sob medida, e é o que tem salvado elas, né, nesses anos todos. Não, mas muito feliz aí. E parabéns a todos aí. Excelente reunião, mais uma Obrigado. vez. então eu vou encerrar então, agradecendo mais uma vez, Eduardo. Obrigado, eu que agradeço. Tá? Obrigado.